Quanto precisa investir começando aos 30, aos 40 e aos 50 anos todo mês para chegar com 60 anos e ter R$1 milhão e quanto isso vai gerar de renda passiva? Bom, então já comenta aí a sua idade se você está próximo do seu objetivo. Não sei se você quer 1 milhão, 2, 3, 10. Se você quer um pouco menos, cada um tem sua realidade, tá? Então separei aqui cenário 1, 2 e 3, que você está começando a investir com essas idades diferentes, né? Começando aqui com 30 anos, depois 40, depois 50. Você sabe que, bom, os juros compostos aqui vão atuar muito nesse tipo de modelo de simulação. Então quanto antes você começa, melhor, porque você tem mais tempo ali, o dinheiro trabalhando para você e você vai precisar, vamos dizer assim, de menos dinheiro investido, porque o dinheiro vai trabalhando para você ao longo do tempo, tá? Para essas simulações todas, eu usei aqui a inflação de 5%, rentabilidade aí de 12% ao ano. Bem importante falar isso, tá? Muita gente considera aí rentabilidades muito altas, como 16% ao ano, por 30 anos seguidos, ou por 20 anos seguidos. Isso é muito irrealista, tá? A pessoa que está apresentando isso, ela de duas uma, ou ela não entende tanto de mercado financeiro, ou ela é um grande gênio maior do que o Warren Buffett. O problema é que as pessoas, elas se consideram melhores que o Warren Buffett, mas não têm tanto dinheiro quanto ele. Isso é muito curioso, né? Então a gente geralmente considera 12%, que é uma rentabilidade realista, que você de fato consegue atingir. Tem gente que consegue um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas a gente considera médias realistas, tá? Não adianta ficar se iludindo. Então aqui usando esses números aqui, tanto para o cenário de 30, 40 e 50 anos, a gente tem os seguintes valores, tá? Se você começa aqui aos 30 anos, não tem nada na conta, vai começar agora, você tem que então aportar todos os meses R$215 durante aí 20 anos, 20 não, né? Perdão, 60 anos, dos 30 até os 60, para chegar lá com R$1 milhão, tá? Olha que legal, começa lá com 30, vai investindo 215, rendendo 12% ao ano. Depois tem aqui esses mesmos dados, tá? É só porque eu uso aqui os modelos mais complexos, mas é a mesma coisa. E lá no final você vai então chegar ao seu R$1 milhão com 60 anos, tá bom? Quanto é que isso está gerando de renda passiva para você aqui? Pela conta que a gente fez, mais ou menos aqui então, R$1.100. Pô, Anthony, como assim? Não entendi. Calma, essa parte a gente já vai falar daqui a pouco. Quando você tem, então, os seus 40 anos, você começa ali investindo, já passou um pouquinho de tempo, você tem que investir mais por mês para chegar no R$1 milhão, e aí você pode investir aqui, ó, R$775 por mês, ali com os mesmos parâmetros de inflação e rentabilidade, e você vai chegar lá no seu R$1 milhão aqui aproximadamente, no final desses 20 anos, né? Porque dos 40 aos 60 são 20 anos. E você vai ter aqui uma renda passiva mais ou menos aqui de R$1.700. Pô, Anthony, não tô entendendo, cara. O pessoal geralmente falava que era mais, tô um pouco confuso. Calma, você já vai entender. E por fim aqui, quem começa com 50 anos, tá aqui com 10 aninhos apenas até os 60, tem que ralar muito. Se você tá começando do zero, vai ter que investir então R$3.800 por mês para você chegar lá no seu R$1 milhão, mais ou menos aqui, puxa botei um pouquinho mais até, mas aproximado, né? Que você chega lá com 60 anos e tem seu R$1 milhão, que vai render aproximadamente aqui R$3.000, né? Na média, esse tipo de renda passiva. Agora é o seguinte, quem já é inscrito do canal, ou tá comentando falando assim, pô, o Anthony virou um vendedor de curso miguelento, né? Tá enganando as pessoas, ou então já entendeu a sacada do vídeo, tá? E se você não é inscrito no canal e não deu like ainda, vai valer o seu like, eu tenho certeza disso. Qual que é o erro dessas contas aqui que eu fiz de propósito errado pra gente refletir aqui e não cair mais nesse tipo de pegadinha do mercado financeiro? Bom, quem já percebeu aqui os valores aqui da renda passiva lá do final dessas simulações, percebeu que R$1 milhão gerar apenas R$1.100 ou R$1.700 ou então R$3.000 parece pouco demais, né? Você geralmente escuta aí o pessoal falando que rende 1% ao mês, R$1 milhão tem que dar R$10.000, que seja, né? Esse tipo de conta, tá bom? Então qual que é o ponto aqui que eu quero que você fique muito atento? Quando você está fazendo essas simulações, que elas miram ali, né, para virar R$1 milhão, você tem que tomar muito cuidado se você está olhando o valor nominal ou o valor real. O que acontece? Muita gente fala, pô, eu quero chegar no 1 milhão. Beleza, isso é totalmente possível, ainda mais quando você tem mais tempo para frente. Só que esse R$1 milhão não vai valer necessariamente a mesma coisa que R$1 milhão hoje. E esse efeito, ele é cada vez mais distorcido quando os prazos são maiores. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa aqui com seus 30 anos e tem 30 anos de acumulação que a gente fala, você está investindo ali seus R$215 por mês, você de fato chega lá com 60 anos, né, no ano 30 da simulação,
30 anos depois, você chega ali com o seu saldo acima de R$1 milhão. Só que a inflação, ela consumiu grande parte do seu poder de compra. E aí, como se você comparasse o dinheiro daqui a 30 anos versus o dinheiro de hoje, é como se você tivesse R$235 mil nesse exemplo específico. Então, com base nesse tipo de valor, aí sim a gente consegue calcular a tua renda passiva mais realista e não esses valores que muitas vezes não são muito realistas, tá? É aquela história. Você vai ter 1 milhão na conta, só que vai ter tanta inflação em tudo ao redor de você, do supermercado, as coisas do dia a dia subiram de preço, gasolina, imóveis, de tudo um pouco, que o seu dinheiro não vai valer tanto e você vai ter que gastar mais para isso. Então a gente faz aqui a conta reversa para fazer a simulação de quanto valeria no futuro, como se esse dinheiro fosse trazido para o presente, tá? E isso aqui tem impacto direto com a inflação que a gente considera que é 5% nesse exemplo aqui. E aí o que acontece? Com R$1 milhão depois de 30 anos com essa inflação, é como se você tivesse hoje 235 mil, que é um ótimo valor, não é desprezível, mas é muito difícil você se aposentar efetivamente com 235 mil reais, tá? Porque efetivamente ele te dá essa renda passiva aqui, ó, na faixa de R$1.100 por mês. Pô, Anthony, por que R$1.100 por mês? Tem uma conta ali para você não ficar corroendo o seu patrimônio ao longo da aposentadoria, mas basicamente ele vai manter o seu patrimônio protegido para você ter essa renda passiva infinita, tá? E aí, para quem reclama que eu faço essas contas considerando renda passiva infinita, porque as pessoas, algumas pessoas nos comentários, elas querem morrer sem nada, daí é uma decisão de cada um, é muito pessoal. Eu coloquei aqui os valores, então, da renda passiva máxima, se você quer morrer sem nada, é uma escolha sua, enfim, né? Eu, particularmente, nenhum dos meus clientes quer isso, mas enfim, cada um é livre para o que quer. Eu deixei aqui, então, por exemplo, R$1.500, deixei anotado aqui embaixo, né? O quanto você pode gastar por mês, com 235 mil na conta, para o seu dinheiro acabar com 82 anos, tá? Aqui, assim, pessoal, considerei essa idade, mas eu torço para você viver para sempre, tá? Muita saúde aí do seu lado. E aqui a mesma lógica, ela se aplica tanto ao pessoal que começou com 30 anos, com 40 ou com 50. Lembra, todo mundo terminou a simulação com R$1 milhão de valor nominal, ou seja, na conta. Só que daí, cada um desses horizontes tem um valor real, ou seja, o quanto a inflação impactou de forma diferente. Quando você tem períodos mais longos, você pode depositar menos dinheiro para chegar no milhão? Pode. Só que daí você vai estar mais exposto à inflação, então você não pode se iludir tanto assim, tá? Para quem começa aqui com 40 anos e vai até os 60, você tem então basicamente esses R$775 por mês que você precisa investir, vai chegar no 1 milhão, mas devido ali a ser um prazo diferente, você tem que considerar que tem 377 mil, tá? Lembra, era aqui no pessoal dos 30, né? Era 235 na conta, agora é como se você tivesse hoje 377 mil reais, tá? Isso dá uma renda passiva aqui de 1.700 para manter o valor protegido, ou então 2.250 reais para quem quer gastar tudo e morrer sem nada, né? Aqui de novo, 2.250, só para você ver, aqui o seu dinheiro acaba com 86, dá para ser um pouquinho mais aqui se você for mais arrojado, aí é uma escolha sua, faça as suas simulações conforme o seu desejo, tá? E por fim aqui também trouxe a galera dos 50 anos, que cara, tem só 10 anos, tem que investir bastante, e aqui é interessante, né? Como tem pouco tempo, pouco não, né? 10 anos é bastante tempo, mas é menos tempo do que 20, do que 30, a inflação ela impacta menos nesse capital total. Então você tem o seu 1 milhão na conta, mas isso vale 636 mil, que já é um valor muito mais relevante do que 235, enfim, praticamente o dobro aí, arredondando. E aí isso te dá uma renda passiva aqui de 3 mil reais mensalmente, ou então 4 mil aqui se você quiser forçar a barra para gastar tudo, tá? Ô Anthony, entendi, legal essa conta, entendi que os influencers eles falam, pô, invista R$200 por mês, fique milionário. Teoricamente é verdade, tá? Só que assim, é daquelas verdades que são meio questionáveis, tá certo? De fato você vai ser milionário, mas isso não resolve a sua vida, né? Na Venezuela, por exemplo, todo mundo praticamente é milionário. Se não me engano, não lembro se é no Zimbábue, mas tem aquela nota lá, $1 trillion. $1 trilhão é uma nota, tipo, você, né? Enfim, as pessoas são trilionárias. Então, muito cuidado só com a nomenclatura para não ficar se iludindo, né? Eu sempre comento aqui nos vídeos da internet, eu trago um conteúdo muito realista. Seria muito mais fácil ser um vendedorzão, né? Ficar falando os migués na internet, é muito fácil.
Mas lembra que as coisas que você escuta na internet, elas têm que servir a você, não a quem está só te apresentando e tentando te vender alguma coisa. E eu também quero vender coisas, tá? Vou deixar muito claro aqui, por sinal, o merchan no final do vídeo, para quem ficar até o final. E aí, para quem quer entender como fazer essa conta efetivamente para chegar num 1 milhão em valor real, ou seja, pô, Anthony, eu quero que, né, como se eu tivesse 1 milhão hoje na minha aposentadoria, ou seja, eu não quero, né, esse negócio de valor nominal é uma ilusão, eu quero valor real, como se eu tivesse 1 milhão na conta de verdade hoje. Aí eu fiz aqui os valores já para você, olha só como eu sou legal, viu? Tá vendo como valeu o like e a inscrição no canal? Eu falei que valia, pô. Para quem começa com 30 anos tem que aportar então R$920 aqui por mês para chegar lá nos 60 e ter então o seu 1 milhão na conta de patrimônio real, tá certo? Aí sim você tem então 1 milhão na conta de verdade. Ah, Anthony, mas quanto é que isso vai ser lá na frente? 4,3 milhões de reais. Entende a relação agora? Como se você tenha 1 milhão na conta de verdade, isso vai representar um número mais inflado. Só que você realmente tem um patrimônio mais considerável. Isso vai te dar uma renda passiva aqui já de R$4.700, se você quiser que ela seja infinita, ou se você quiser torrar tudo, R$6.500. E aí eu fiz a mesma conta para o pessoal dos 40 anos e também dos 50 anos, e olha só que interessante. Então nos 30 você investe R$920 por mês, nos 40 anos, né, você começou sem nada, zerado, 2.100 por mês, vai chegar lá no 1 milhão também, tá bom? E por fim aqui, para quem começa nos 50 anos, aí tem que dar o gás, né, galera? Cara, é 10 aninhos, você tem que agilizar bastante para juntar 1 milhão em valor real, né? Realmente não é para qualquer um, né? Vamos ser sinceros, não vou ficar iludindo ninguém aqui. Pode falar mal aí, mas eu não vou ficar iludindo. Você tem que poder postar aqui 6 conto por mês, sem falhar, hein? É todo mês, rendendo 12%, que eu tô sendo bem realista, tá? E aí você chega no seu 1 milhão lá na frente. E aí, se você já tem o mapa do resultado, se você já conhece mais de investimentos e planejamento financeiro de forma geral, você entendeu o seguinte, né? Aqui, no caso 1, que a gente mostrou no início do vídeo, né, 215 pila, 700 pila, 3.800 pila, que é bastante já, mas né, eles estão mirando esse valor 1 milhão na conta nominal, né, não é o valor real. Então, todo mundo chega no 1 milhão, mas devido aos prazos serem diferentes, alguns milhões valem mais, outros milhões valem menos, entende? Já nesse caso 2 aqui, desses 3 cenários, né, momento 2 do vídeo, todo mundo chega em 1 milhão de reais de valor real. E aí olha que interessante, você tem a mesma renda passiva para todo mundo. Independente se você chega depois de 10 anos, 20, se você já tem hoje 1 milhão de reais, a renda passiva é basicamente essa, tá? R$4.700 se você for viver pro infinito, que é o que eu torço, para você viver para sempre, com muita saúde, ou então 6.500 se quiser torrar tudo, tá bom? Ah, Anthony, não entendi ainda. Olha, nota o seguinte, todo mundo chega no final da simulação com 1 milhão de reais em patrimônio real, tá bom? Só que algumas pessoas começaram mais cedo, então eles têm um valor nominal maior, tá? É o caso aqui do pessoal dos 30 anos, tem 4 milhões na conta. Olha o pessoal dos 40, eles têm 1 milhão de valor real, mesmo valor real, mesmo poder de compra, mas eles têm 2 milhões e 700 mil de valor nominal, tá? Por quê? Porque eles tiveram menos tempo e a inflação impactou menos essa relação deles, tá? E por fim tem a galera aqui dos 50 que chegou nos 60 com 1 milhão, e aí você tem então 1 milhão e 600 mil ali de patrimônio nominal, que vale 1 milhão, porque você teve menos tempo que a inflação te prejudicou, vamos dizer assim, tá bom? Então, como a gente calcula sempre a renda passiva com base no patrimônio e no valor real, nunca no nominal, porque o nominal é uma ilusão e depende de absolutamente muita coisa, sempre vai dar esse valor, vamos dizer assim, que é quase tabelado, com as boas práticas, tá? Aqui eu fui bem generoso, eu acho que na vida real você tem que considerar coisas mais realistas, um pouco piores do que esse cenário, né? Aqui, ó, dá para considerar uma rentabilidade um pouquinho menor na aposentadoria, uma inflação um pouquinho maior, enfim, modelos. E aí vai te dar então esses R$4.700 para você proteger o seu patrimônio todo ao longo do tempo. E se você quiser torrar tudo aqui, né? 6.500 para você então, enfim, né? Lá nos 82 anos mais ou menos, tá? De forma aproximada, você, enfim, acabar com o seu patrimônio, se é isso que você deseja, que é uma escolha muito pessoal e que, enfim, né? Vai muito do seu planejamento, família e se você quer deixar a herança, tá? Ah, Anthony, mas eu vi na internet que se eu gastar 1% ao mês, eu vi que a renda passiva e dividendo e não sei o que. Cara, é só você botar aqui, né? A história do 1% ao mês é porque a rentabilidade que o pessoal considera muitas vezes é 12%, né? Que na aposentadoria é um otimismo
totalmente fora do normal, mas enfim, você pode ser arrojado como desejar, e aí você até consegue retirar mais, ou se você ganha mais, você pode retirar mais, né? E aí o que o pessoal faz, né? Pô, eu vou tirar então 10 mil reais por mês, né? Afinal, eu tenho 1 milhão na conta, eu vou retirar 10 mil por mês, né? A conta que todo mundo faz no Instagram, e aí o que acontece? Você está retirando uma taxa absurda todos os anos do seu patrimônio, tá? Então você começa aqui com 60 anos se aposentando e você acaba nos 71, tá? E aí o mais importante não é exatamente você considerar tudo que eu falei uma verdade absoluta, né? Você tem que ter clareza para construir o seu próprio cenário, a sua própria realidade e os próprios parâmetros que são interessantes para você. Eu sempre falo que eu tenho clientes que buscam renda passiva de R$ 1.000 por mês, ou então R$ 1.500 por mês, que é um salário mínimo praticamente, e eu tenho um cara bem fora da curva, que ele busca 100 mil de renda passiva. Cada um tem que saber fazer a conta e o seu cenário com a sua realidade, para não ficar caindo nessas contas miguelenta da internet, que com 200 pila por mês você vai ficar milionário. Porque você vai ficar milionário, só que na real, né, os seus milhões não vão comprar tanta coisa assim quanto 1 milhão de hoje compra, tá? E deixando bem claro, tá? Se você só consegue investir R$ 200 por mês, tá ótimo, tá? Cara, todo mundo tem um começo, você tá super certo em investir, isso é muito importante, muito melhor que gastar com bobagem, óbvio, mas também é importante entender que só esse valor não vai resolver a sua vida, você precisa realmente aportar cada vez mais, tá certo? E desconfiar fortemente de quem te diz que só com R$ 200 por mês você vai resolver completamente a sua vida, tá bom? Anthony, eu quero esses modelos, quero entender como fazer essas contas, quero entender como fazer de fato ali esses cenários para mim mesmo, eu quero essas planilhas, ou então quero aprender só a fazer conta. A gente tem um mapa do resultado, galera, é um valor simbólico mesmo, só para filtrar curioso de verdade, tá? Isso aqui é o que a gente usa no nosso processo de consultoria, que ainda nem tá público, vai ser lançado só no final do mês, mas que efetivamente vai te dar a clareza, os números que você precisa investir por mês, por quanto tempo, as rentabilidades, e para você nunca mais cair em pegadinhas aí de simulações que não fazem sentido para sua realidade. Se quiser saber mais, tem um link ali na descrição, no comentário fixado, e aí você consegue calcular os seus números sem que ninguém precise ficar sabendo, tá? A gente também tem um modelo simplificado aqui, ó, só de um único cenário, que é para quem não quer essas coisas muito complexas. Mas também tem aqui, ó, com dividendo, calculadora simplificada, isso tem um montão de coisa para você aprender lá. Tenho certeza que você vai adorar o mapa do resultado pelo valor ridiculamente baixo que a gente cobra, tá? Então é isso, quero saber o que você achou aqui do vídeo. Comenta para mim se você gostou desses resultados, se achou que os números eram realistas ou diferentes aí do que você imaginava. E se você já passou da parte de que está planejando os seus investimentos e já está mais interessado realmente em investir em alguns ativos, eu te mostro nesse vídeo aqui como o ETF de renda fixa, que são muito seguros, eles podem ser uma alternativa muito interessante comparados aí com LCI, LCA, Tesouro Direto, até mesmo CDBs, tá certo? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.